Olá a todas e todos, né? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula, né, promovida aí pela OGB, com o intuito de contribuir para que vocês, né, consigam ingressar na carreira da docência pública, no ensino básico, que é tão importante, fundamental e central, né? Nesse momento em que há uma carência, inclusive, do número de geógrafos atuando no ensino básico, público, a gente tem aí profissionais, né, engajados, comprometidos, né, e capazes de, à luz do conhecimento geográfico, contribuir para a compreensão, né, das situações do presente, né, para contribuir para uma formação crítica, né, dessa garotada que está vindo aí, né, e que oxalá, né, vocês consigam. Então a gente está aqui na torcida para que a gente consiga contribuir da melhor forma com vocês, para que vocês tenham um bom desempenho, consigam ingressar na carreira pública, né? E como servidores, né, sobretudo numa área tão fundamental como a educação, né, seguir aí com essa contribuição tão valiosa que a geografia pode dar para a formação, né, das pessoas, dos cidadãos, né, dos seres humanos, digamos assim, né, que sejam mais críticos, que sejam mais generosos, que compreendam, sobretudo, né, qual a perspectiva espacial das relações sociais? Qual a perspectiva espacial da política, da cultura, né, da economia? Isso tudo, de alguma forma, passa pelo debate do tema que a gente vai tratar hoje, que é a questão da região, né, e a sua relação com a divisão social e territorial do trabalho, né, que é uma perspectiva aí que se aproxima da economia política, né, mas, sobretudo, como nós estamos falando entre nós, geógrafos, né, da economia política do território, né, ou de uma economia política espacial, ou seja, o que nos toca, né, em relação a esse processo. Por que há uma relação entre, podemos enxergar, né, uma relação entre região e o processo econômico? Então, para iniciar, eu peguei uma frase aqui de um texto clássico da Leah Goldstein e do Manuel Seabra, que justamente trata sobre a questão da divisão social e territorial do trabalho. Então vejamos o que eles têm a dizer. Qualquer processo de trabalho, em suas etapas intelectuais ou na produção estrito sensu, implica na utilização de meios materiais, que têm dimensão espacial, o que leva a divisão social e técnica do trabalho a ter uma dimensão territorial. Então vejamos, nem sempre a geografia abordou a questão regional, né, ou compreendeu o conceito de região atrelado à economia política, atrelado à ideia de divisão social e territorial do trabalho. Essa é uma perspectiva que emerge, sobretudo, com a geografia crítica, né, ou seja, aquela geografia de cunho, né, de contornos, que vai se alimentar em termos de método, né, do materialismo histórico dialético. Não é? Então tem uma situação, um contexto histórico no qual essa geografia se engaja. Até então, né, a ideia de região, né, que vem de regere, que vem, né, que é do latim, ela tem a sua origem sobretudo na estrutura do Império Romano, né? Então a região está muito atrelada às províncias, né? A parcela de uma totalidade. A região, na raiz etimológica da palavra, ela diz respeito a uma parcela de um todo, né? E foi assim que o Império Romano organizou, né, diante das suas conquistas, as suas regiões, as suas províncias, né? Que tinham um certo grau de autonomia e que, portanto, digamos assim, tinha uma certa vida de relações, né, que associa aí sociedade com o seu espaço, com certos contornos, com certas particularidades, ainda que sob o domínio do Império Romano. Né? Bem, mas falando da segunda metade do século XIX e início do XX, né, a gente pode afirmar que a própria ciência geográfica se firma como uma ciência regional, que seu objeto núcleo, né, ou seja, o núcleo duro, o que lhe conferia cidadania, né, epistemológica, ou seja, cidadania dentro do campo do conhecimento, né, por ter um objeto em particular e um método em particular, né, foi a região. Então a região como um objeto e o método regional como a sua epistemologia. Né. E aí nasce, com Vidal de Lablache, né, na escola francesa, essa perspectiva de uma geografia clássica regional, né, das monografias regionais, bastante descritiva, mas vinculando a região, né, à íntima relação ao longo dos séculos estabelecida dentro de um gênero de vida, de um modo de viver, né, e aí dentro desse gênero de vida, que é um conceito que se aproxima da antropologia, que se aproxima, né, do conceito de cultura, porque ele abarca as técnicas, ele abarca as questões
dos costumes, né, as questões da organização do trabalho, enfim, né, tudo aquilo que é imaterial que pertence a uma sociedade, mas que, né, estrutura e organiza essa sociedade e, indissociavelmente, né, essa sociedade ela vai nesse vínculo muito estreito entre ela e o seu meio mais imediato, né, resultar, né, na conformação, na configuração de um espaço distinto do outro. Né? Então é a ideia dessa região. Né? E na geografia clássica laplaciana, a região é praticamente uma região personagem. Né? É um dado, é um fato que caberia a nós geógrafos enxergar, né? Porque ele está lidado. Né? O que nos compete nessa perspectiva, né, é fazer a descrição, né? É fazer os levantamentos, fazer os inventários. Vamos lembrar que essa geografia clássica, né, europeia, ela nasce muito vinculada à Constituição do Estado Nacional e também, né, à Constituição do neoimperialismo, né, de uma nova etapa imperialista aí associada à Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, né, que vai demandar das nações, das potências, né, europeias, um conhecimento estreito, muito significativo, não só dos seus próprios territórios, como dos territórios vizinhos e dos territórios sob seu controle, as colônias. Né? Então aí nasce um método, que é um método das monografias regionais, bastante descritivo, né? Que vai dar um contorno de uma geografia que é ideográfica, né? Não é uma geografia que trabalha com leis, né? Que seria uma geografia nomotética, que é aquela capaz de enxergar, né, princípios gerais, digamos assim, nos fenômenos, mas trabalha com as particularidades, né? Compreendendo que cada região é única. Né? É uma parcela de um todo que tem uma vida própria, constituída ao longo de séculos pelo encontro de um dado grupo, de uma sociedade, né? E que, segundo o seu gênero de vida, seu modo de viver, vai estabelecer estreitos vínculos, né, com o seu meio mais imediato, e aí conformando uma paisagem, conformando a região, conformando o lugar. Né? E estaria aí, digamos, a cidadania primeira, né, da geografia como um campo científico, como uma ciência dos lugares e como uma ciência da região. Né? Então a região, ela, portanto, né, foi o primeiro, digamos, contexto assim, né, que garantiu a emergência, né, e sustentou a geografia como um campo de conhecimento distinto dos demais, né, dentro das ciências da Terra ou das ciências sociais, que aí já abriríamos um grande debate. Né? Então, o que a gente tem nesse contexto? Né? Voltando aí para essa concepção que está mais atrelada aos anos, que começa a acontecer entre os anos 50 e 60, né, que é uma insatisfação, de forma geral, com essa conceituação de região, né, com essa episteme, com esse método de abordagem, né, do espaço, né, a partir do recorte regional, né, e, sobretudo, em que contexto? Né, de um avanço muito significativo das forças produtivas, né, de uma expansão dos grandes monopólios, dos grandes grupos transnacionais, com o avanço das novas tecnologias dos transportes, das telecomunicações, né, as tecnologias vinculadas à produtividade agrícola, enfim, né, e com uma crescente, né, mais extensa, né, mais veloz, né, com maior capacidade de carga, né, e também com mais velocidade de transporte, né, transatlântico, de transporte aéreo, né, de transporte rodoviário. Isso tudo foi configurando, né, uma nova forma de organizar o trabalho, não só dentro do território nacional de cada país, mas também no âmbito internacional. E é isso que foi conformando, né, uma economia ao nível mundial cada vez mais interdependente. Né, e que foi, a partir daí, demonstrando, né, que as regiões iriam adquirindo novos contornos, novos conteúdos, os quais já não eram mais explicados pela tradição, já não eram mais explicados por um gênero de vida identificado estritamente num dado lugar ou num conjunto de lugares que compõem a região, né? Mas que é atravessado por informação, por propósitos, né? Por intenções, por processos econômicos, por troca, né? Por fluxos de dinheiro, por fluxos de decisão, de ordens e de informação, vindos dos mais diferentes lugares, né? E organizando esses espaços. Então, digamos que esses eventos, essas situações que se acentuaram, sobretudo na segunda metade do século XX, né,
praticamente aí com a revolução técnico-científica e com o crescente processo de globalização da economia, ou como os franceses denominam como a mundialização da economia, acabou por ir conformando, né, novas circunstâncias. O geógrafo francês, né, Hidalgo Isnar, ele vai propor a ideia de que há um processo de planetarização do meio geográfico. Lembrando que o meio geográfico é aquele habitado, né, socialmente produzido, e, portanto, né, resultado do trabalho, uma segunda natureza. Né? Então, se expande nos mais diferentes continentes essa capacidade humana de se sobrepor à natureza e de produzir um meio artificial, né? Um meio cada vez mais composto por objetos. Esses objetos não são só decorrentes das engenharias, das tecnologias, mas é também a natureza objetificada, é aquela natureza que passa a ter algum significado ou alguma apropriação dentro da sociedade, seja simbolicamente, né, seja na produção de valor, né, seja associada aí como matéria-prima, como recurso ou como produto, enfim. É esta materialidade que vai se conformando e que, portanto, né, vai trazer novas provocações. Né? E, digamos assim, situações nas quais aquele velho conceito, né, já não dá mais conta. Né? Então, o encontro do homem com o seu meio ao longo de séculos, uma região que olhava muito para o passado, para a tradição, como vislumbrava essa geografia lablachiana, já não dá conta das situações que são muito mais dinâmicas e que tem novos inputs, né? Tem novos vetores chegando, novas informações, novas situações que se combinam, né, nos mais diferentes contextos e, digamos assim, redesenham regiões, redefinem regiões, ou mais, fazem surgir novas regiões. Né? E como dar conta desse processo? Então a gente tem, né, no âmbito aí nacional e também internacional, um desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo. Né? A gente sabe que tem relações de dominação, e essas relações de dominação elas se dão tanto no âmbito internacional, ou seja, né, associadas à divisão internacional do trabalho, a forma como que cada país, né, participa dessa totalidade maior, né, que é o sistema mundo, que é o sistema internacional, e aí muito vinculado, né, ao processo mesmo de mundialização do capitalismo e das articulações desiguais e combinadas que fazem com que se redesenhem processos produtivos. E aí, quando a gente fala de processos produtivos, é naquela perspectiva de Marx. Né? É a totalidade do processo produtivo, que é a produção, que é a circulação, né? A distribuição e o consumo. Ou seja, cadeias que nós na geografia vamos trabalhar como circuitos espaciais produtivos, né? Que vão implicando mais e mais lugares, articulando mais e mais lugares. E, portanto, né? Tornando muito difícil a gente conseguir encontrar aquela região clássica. Né? Posto que há muitas informações, né? Há muitas ordens, há muitas matérias-primas, objetos e articulações políticas e produtivas que se dão numa dada região, mas que a origem, né, vem de inúmeros outros lugares, como a gente vai aprimorar, aprofundar um pouquinho mais essa discussão mais à frente. Né? Então, essas relações de dominação, esses intercâmbios iguais, estão intimamente vinculados, né, e como Lego Onstein e Manuel Seabra muito bem tratam, né, com configurações espaciais, com configurações territoriais, né, com o fato de que os diferentes lugares, né, vão produzir, né, vão participar do processo produtivo e, portanto, também do processo de troca de formas distintas, de formas diferentes. E já sabemos também desiguais, né, tanto no sentido do valor do que é trocado, quanto no sentido de quais são os lugares que dão abrigo a quem comanda e quais são os lugares onde se efetiva de fato, né, o processo produtivo, mas que por vezes esse processo produtivo, né, como o campo de decisão, né, o poder decisório não precisa mais estar naquele lugar que se produz, a gente pode compreender aí, né, como Maximilian Sorre denominava, como espaços alienados, né, ou derivados, posto que eles vêm, né, de circunstâncias, ele emergem de circunstâncias sobre as quais o poder, né, emanador, decisório, está além. Né, ele está em outro lugar de fato. Né, o comando não está ali no lugar que se organiza produtivamente. Né. Então, como vocês estão vendo, até na minha forma de falar, né, também não há uma precisão conceitual. Né. O debate entre o que é lugar e região, se um é maior ou menor, né, esse debate sobre as escalas, né,
vai se diluindo, no sentido de que o mais significativo é a gente justamente compreender, né, ou a partir da observação, a partir dos fatos, das situações, começar a identificar, né, extensões de espaço que acabam conformando, configurando um acontecer, né, ou acontecimentos aí do processo produtivo que vão dando um cimento, né, que vão dando um alicerce, vão definindo e demonstrando que aquela área é diferente da outra. Ou melhor, que aquela região, né, onde predomina um conjunto de variáveis, ela se distingue das outras regiões. Né? E cada vez mais, nesta perspectiva de região, porque há outras, né, a partir da geografia cultural, por exemplo, a partir da fenomenologia, né, que não abordam a região exclusivamente como um resultado, né, da estruturação do processo produtivo, né, e como ela se manifesta espacialmente, mas aqui o tema hoje tem essa circunscrição, né, tem esse propósito, quer dizer, esta região que passa por profundas transformações, ela inclusive, né, ela está muito vinculada, como observa Milton Santos, a este processo crescente de mundialização do capital, ou da globalização. Né? E aí a técnica tem um papel significativo. O fato, sobretudo, né, como Idelber Snar também observa, de que nesta planetarização do espaço geográfico, a superfície do planeta, né, ela vai adquirindo novos contornos, novas feições, novas configurações nas quais nós, né, seres humanos, sociais e culturais, políticos e econômicos, né, imprimimos essa superfície da Terra, de fato, a sobreposição, né, a proeminência de espaços que são socialmente produzidos, que são artificiais. E nesse sentido, todas as técnicas contam. Né? Todas as técnicas que vão justamente ir levando a níveis, né, a graus, a intensidades, né, maiores ou menores, mais ou menos modernas, de composições técnicas. E evidentemente que tudo isso é conduzido pela política. Né? Então são escolhas políticas e também a forma como justamente a produção se distribui no espaço. E aí com ela conformando modos diferentes de fazer e produzir. E também ampliando os processos de troca. Né? Então há aí, nessa perspectiva, uma crescente interdependência entre região, né, e uma interdependência universal dos lugares, ou uma interdependência crescente entre as regiões. Né? Dado o fato de que a região, por exemplo, produtora de soja, vejam só, o fato definidor aí é a produção de soja, e, portanto, está intimamente vinculado à divisão social e territorial do trabalho, porque ela é que acaba, na sua expressão espacial, conformando regiões produtivas. Né? Bom, mas antes de avançar nesse processo, como a gente está vendo que tudo isso está emergindo nos anos 50 e 60, a região se torna um problema. Né? Um problema político, sobretudo, num contexto pós-guerra, no qual o planejamento do território passa a ter uma centralidade no Estado intervencionista de caráter keynesiano. Né? Então, a demanda, a vontade e o exercício do poder sobre o território, a organização produtiva do território faz com que, no seio do Estado Nacional, e no caso brasileiro o IBGE foi fundamental, né, se repense a região como uma região programada, uma região programa, uma região que, portanto, não é mais dada, mas ela é projetada. E isso já vem, inclusive, na geografia francesa dos anos 50 com geógrafos ativos, né, com Pierre Georges, Villecoste, Guglielmo, Bernard Kaiser. Né? Então, emerge aí uma proposta de que a região, né, seja a homogênea, ou seja, aquela onde há uma homogeneidade de um dado fenômeno, né, que caracteriza na paisagem ali o predomínio de uma atividade, de umas circunstâncias, de uma situação. Mas também eles propõem a região polarizada, que é baseada na rede urbana, né, inspirada em Kristaller, né, na teoria dos lugares centrais de Kristaller, que é lá dos anos 30 na Alemanha. Né? A ideia, portanto, de que há redes de cidades, né, de que há uma região que é polarizada por uma cidade maior, mais significativa, né, que centraliza dados, centros de consumo e de serviços, e que, portanto, irradia uma área de influência. Então vejam, né, a gente, nesse contexto, desnaturaliza a região, dá um dinamismo a ela e a enxerga justamente nesse dinamismo no processo produtivo. E mais, né,
a coloca também como, portanto, uma região que pode ser projetada, né, projetiva, e que é um instrumento também, passa a ser um instrumento do planejamento territorial e econômico. Né? Então esse contorno todo vai tornando mais complexo, as situações vão provocando, em verdade, uma compreensão mais complexa do fenômeno regional, dando a ele não só, né, novas configurações, novos conceitos, mas compreendendo também novos dinamismos. Né? As regiões, elas têm uma duração, mas essa duração não é mais secular. Né? Elas são mais plásticas, né? Elas são mais dinâmicas, elas vão se transformando na medida em que justamente, né, novas divisões sociais e territoriais do trabalho vão se desenhando, né? Vão se materializando de uma outra forma. Então, nesse contexto, o que o Milton Santos traz de contribuição? Ele vai falar que no presente, aí ele está pensando no presente final do século XX, né, início do XXI, que assistimos a novos recortes regionais, né, que é o que ele chama de verticalidade e horizontalidade. Né? O que seriam as verticalidades? Tudo aquilo que está vinculado às redes. Tudo aquilo que está vinculado à tomada de decisão ou impulsos que vêm do mundo, que vêm do país e que reestruturam o território, ou seja, reestruturam no interior desse território as suas regiões, né, de tal forma que se desenha, né, uma nova divisão territorial e internacional do trabalho que é impositiva, né, no sentido de que os centros de tomada de decisão estão nos grandes centros urbanos do país ou estão nos grandes centros urbanos, né, dos países ricos, né, dos países do norte. E isso vai, né, traçando circunstâncias nas quais as demandas de consumo, as demandas de qualidade do processo produtivo, né, elas são estranhas, alienígenas à própria região. Né. De fato, esse fenômeno nem é tão novo, mas a forma como a gente observa ele é que é nova, né, a clareza desses contornos. A gente pensar no que foi a região cafeeira na segunda metade do século XIX e início do século XX. Né? Então, a região do café ela produziu infraestruturas de transporte, de comunicação, centros urbanos, né? Um fluxo de capital, de investimentos, um fluxo migratório, né? Um comércio internacional desigual, né? Na medida em que éramos grandes exportadores de café e importadores de produtos industrializados. Né? Isso tudo foi traçando um contorno regional que teve um fim com a crise internacional do café. Né? E aí houve uma energia enorme, né? E um processo, aí, uma passagem, né? Um processo de transformação e conformação de novas regiões do interior de São Paulo. Já não mais as regiões do café, mas que, claro, tiveram que lidar com o passivo territorial deixado pelo café. Os seus centros urbanos, a classe trabalhadora, a estrutura da propriedade fundiária concentrada, né? As ferrovias, enfim. Então, um conjunto de circunstâncias aí, né, que configuram o território, sobretudo do estado de São Paulo, que vão, né, estar no seio de uma nova divisão territorial do trabalho, no processo de industrialização, de demandas produtivas internas, que vai reconstituir, reformar, né, digamos assim, trazer novas regiões. E, sobretudo, nessa perspectiva da divisão social e territorial do trabalho. Não é? Então, isso é um exemplo. Então, o que é de verticalidade? É o que vem de fora, é o que vem do mundo. Não é? Então, quando grandes montadoras ou quando grandes mercados determinam, por exemplo, no caso da China, né, como que deve ou não ser produzida a soja que será consumida. Né? Os preços, a especulação nas bolsas no mercado internacional, a utilização de crédito, né? A especulação financeira das safras, o uso de insumos e tecnologias produzidos por grandes corporações internacionais. Então, vejam, há um conjunto, né, de circunstâncias, situações, de tomadas de decisão, né, que escapam aos lugares. Né, e que tornam esses lugares, inclusive, chantageados, esses lugares dependentes dessas tomadas de decisão ou de circunstâncias que lhes são alheias. Né. Daí aquela ideia do Max Sorre, né, de que a gente tem espaços derivados porque a lógica e o processo de comando está fora. Né. E é isso tudo que o Milton Santos entende por verticalidade. São esses ímpetos, esses vetores que vêm de diferentes lugares do mundo ou dos principais centros do país, mas que organizam o território. Né? E a horizontalidade é um outro corte regional, né? Que já não é o das redes, mas sim das extensões nas quais a gente observa de fato a realização,
né, dessa divisão territorial do trabalho, naquele trabalho que demanda, né, a coexistência, a proximidade, a complementaridade, né, o estar próximo. E aí é que a gente pode, inclusive, cartografar e identificar a região do café, a região da soja, a região da cana. Né? Então, a gente tem aí uma estreita ligação, de fato, entre a região, né, e o processo produtivo, a divisão territorial do trabalho. Né? Então, como nós vimos no começo, para a gente retomar e poder avançar, a gente tem na geografia clássica, na região como uma realidade objetiva. A região como um sujeito, a região personagem. Né? Há um vínculo muito estreito entre o gênero de vida, isso está presente na geografia laplaciana, né? Numa perspectiva historicista. Né? E aí surgem as monografias regionais, esse olhar para a região como fruto de um longo processo entre homem e meio, né? Entre o homem e seu ambiente mais imediato. E a geografia, portanto, como uma ciência geográfica. Aí nós chegamos aos anos 50 e 60, né? E aí diferentes geografias vão se conformando e elas vão ali, tanto como a geografia ativa francesa, que foi fortemente influente aqui no Brasil, no IBGE, né? Com essa demanda de uma região focada para o planejamento, mas também, né, a geografia quantitativa, né? O empirismo lógico, o empirismo dos números, das estatísticas, né, da computação. E aí forja modelos matemáticos, né, também muito vinculados à teoria dos lugares centrais, dos polos. Né, e aí emerge uma geografia muito vinculada ao planejamento do território. E é um planejamento, evidentemente, para o capital. Né. E esse planejamento para o capital, ora, voltamos, né, a essa relação entre região, né, e a divisão social e territorial do trabalho num contexto de uma região projetiva, uma região projeto, uma região plano, né? Aquela que se quer. Né? Então, aquela que vai implicar na projeção de futuros investimentos de uma nova estrutura da organização social e territorial do trabalho que articulam os diferentes lugares dentro do país e o país ao mundo. Né? Então, a gente passa de uma região que já era um dado, que ela era empírica, para uma outra região que é fruto da razão. É uma região que é fruto da racionalização. Né? Então a gente tem aí uma geografia que é quantitativa, que é neopositivista e que se apropria das ideias, né, e dos conceitos aí de região polarizada, que é com base na rede urbana, na região homogênea e que vai, sobretudo no Brasil, ter um efeito muito significativo e até hoje, né, na proposição regional brasileira. Né? Porque é uma proposição regional que está a serviço tanto do levantamento estatístico quanto da projeção de políticas públicas no território. Né? Isso emerge no pós-Segunda Guerra, isso emerge com a perspectiva de um Estado desenvolvimentista, né? Isso emerge, portanto, com uma outra transformação conceitual, que é de enxergar a região, né, como fruto, como resultado, né, seja ela homogênea ou polarizada, mas intimamente vinculada, né, à forma como se estrutura a divisão territorial do trabalho. Tá? Então, esse dado aqui para esse primeiro momento da nossa aula é muito significativo. Né? Então, como a gente compreender, sobretudo dos anos 50 para cá, e sobretudo com o avanço, né, de um processo capitalista avassalador, né, cada vez mais integrado ao nível internacional, né, ele vai promovendo regiões, digamos assim, menos duradouras, mais efêmeras, né, e mais alienadas no sentido de que os centros decisórios, né, ou os sujeitos com poder decisório mais significativo não estão efetivamente no plano, no âmbito, no contexto regional. Nessa perspectiva da relação entre região e avanço do processo capitalista. Né? Então a gente vai fazer um intervalinho e a gente vai daqui a pouco reiniciar, né, com uma nova etapa aí, dando um avanço, né, nessa compreensão do que é essa geografia regional nas suas diferentes perspectivas. Né? E aí, compreendendo essa complexidade do conceito de região, eu vou deixar uma bibliografia um pouquinho mais ampla, né, para vocês poderem se debruçar e se dedicar e compreender um pouco melhor, né, quais são as amarrações e as articulações que eu estou trazendo aqui para vocês. Olá, gente. Então, continuando com a nossa perspectiva aí de abordagem
da região associada à economia política do território, né, e, portanto, vinculado à divisão territorial do trabalho e à divisão internacional do trabalho e, logo, né, ao processo de mundialização, de globalização do capital, né, emerge aqui, tratado por um texto de Milton Santos chamado Retorno do Território, de uma maneira bem interessante, né, porque justamente ele vai nesse texto explicar um pouco melhor o que ele está entendendo por essas verticalidades, horizontalidades, como novos recortes, né, da região. Né. Então, porque as regiões elas acabam, né, se conformando por encontro dessas verticalidades e dessas horizontalidades. Ou seja, para a gente ser mais simples, né, o encontro entre as redes e aquilo que é um dado da contiguidade, da coexistência, né, nas extensões, né, ou seja, em parcelas do território. E é isso que ele vai dizer que é uma dialética, né, porque os mesmos lugares eles participam, eles formam redes, né, eles estabelecem vínculos e ligações, fluxos, intercâmbios de pessoas, de dinheiro, de informação, né, de recursos, de matéria-prima, de produto, né, entre diferentes lugares. Mas, sobretudo, fluxos de ordem, de informação, né, e de capital. Esses são os mais importantes, os mais relevantes, porque esses são os determinantes. Né? E o que ele chama de espaços banais, ou seja, o espaço comum de todos nós, de todos os seres humanos, de todas as empresas, de todas as classes sociais e, portanto, espaços, né, de coexistência, cooperação e de conflito. Né? São espaços compartilhados, copartidos, né, na presença. Então ele vai dizer, ambas as coisas, né, esses espaços, essas extensões, elas conformam, né, são atravessadas conforme delas participam as redes também. Né? E aí ele vai dizer, olha, tem coisas acontecendo que são homólogas, né? Porque estão ali presentes, coexistindo, né? Sendo compartilhadas. Né? Então o que acontece, por exemplo, dentro do campo e dentro da cidade. Né? Então a divisão do trabalho ali presente na cidade, presente no campo, até tornando cidade e campo complementar, que é o que ele vai chamar de aconteceres complementares. Né? E aí isso implica também no comando técnico do processo produtivo. Né? Uma outra coisa que atravessa as regiões e as definem também é o que eles chamam de aconteceres hierárquicos, que está vinculado à informação, à decisão, né, ao exercício do poder. Então, onde estão as sedes, né, que tomam as decisões mais importantes, que incidem nos lugares, né, e que redefinem, portanto, a estrutura da divisão social e territorial do trabalho. O que se faz, como se faz, a que preço faz, com que qualidade faz e onde faz. E com que lugares que vão trocar, né? Quais os lugares que estarão articulados nessa perspectiva mais abrangente de produção, circulação, distribuição e consumo. Né? Então, a observação que ele faz é que há um controle local da parcela técnica do trabalho, que é como se faz ali, né, da produção, mas um controle remoto, distante da parcela política da produção. Né? Para vocês terem uma ideia, numa pesquisa que eu fiz em regiões do interior do Paraná, né, regiões produtoras de suínos, regiões produtoras de aves, regiões produtoras de produtos laticínios, né, de cortes de carne, para vocês terem uma noção, né, o papel, por exemplo, dos mercados, né, das tradings e dos grandes consumidores do Oriente Médio, né, exigindo, por exemplo, o corte halal, que é um corte específico, né, de abatimento dos animais, né, da cultura muçulmana, da cultura islâmica. Né? Então vejam, tem uma determinação internacional do modo de fazer. E aí, claro, quem executa, quem tem esse comando técnico, né, dessa parte do trabalho, é quem está executando aí no lugar. Mas a decisão política, olha, a gente vai comprar de vocês, né, desde que vocês, né, respeitem os nossos preceitos. E aí, neste caso, né, são as trades distribuidoras desses produtos dos mercados, né, islâmicos, que vai ser determinante. Isso é um exemplo de informação que vem do mundo e que acaba conformando o processo produtivo nos lugares. Né? E, portanto, redesenhando também regiões. E criando regiões de especialização produtiva. Isso é um dado importante, né, para a gente compreender essa conformação das regiões no presente. Né? Então a gente está falando de um trabalho que passa a ser regulado à distância. E, portanto, de regiões que passam a ser conformadas em razão
da forma como cada uma delas se insere no sistema mais amplo de troca. Troca de mercadorias, troca de informação, né? E, portanto, circulação de capital e de poder. Né? E aí, dessa maneira, a gente pode dizer que nós temos regiões instrumentalizadas. Né? E é compreender que a região nada mais é, e o lugar também, né? Como uma dimensão do mundo. Né? Como Milton Santos diz, é uma instrumentalização do mundo. É aquela parcela que faz parte de uma realidade maior, mais abrangente, mas que se conforma ali como uma particularidade, mas não autônoma. E a qual eu não explico se não levar em conta essa articulação com o resto do país, né, e com o mundo. Nessa perspectiva, né, a gente dá sequência nesse entendimento aí da dinâmica regional contemporânea e a globalização. Né? Tem um texto muito interessante que eu vou deixar para vocês, as referências, né? Do Ricardo Castilho e Samuel Frederico. Né? São dois pesquisadores que trabalham, sobretudo, com os usos agrícolas do território. Né? E num recorte muito interessante, que é justamente compreender essa dinâmica regional do presente. Né? Que são essas regiões funcionais ao processo de divisão internacional do trabalho, que, como vimos, é desigual, é hierárquica, né? Pressupõe trocas ou formas de participar, né, diferentes e desiguais dentro de um contexto de uma divisão do trabalho que é nacional, mas que também é internacional. Né? E aí eles cunham um conceito interessante, que é o de regiões competitivas agrícolas, que em verdade é de regiões competitivas, né, que se desdobram na pesquisa deles como região competitiva agrícola. Né? O que seriam essas regiões competitivas? Né? É aquela extensão, é aquela parte do território, né, cujo cimento, a coesão, a coerência, né, o sentido está vinculado à produção hegemônica, né, segundo padrões internacionais de qualidade e custo. Ou seja, há um processo produtivo preponderante, né, de diferentes produtos, pode ser da fruticultura, pode ser sojícola, pode ser de cana-de-açúcar, a gente pode imaginar inúmeros produtos, né, mas que se conformam, se estruturam, né, segundo os ditames hegemônicos do processo econômico, ou seja, as tecnologias, o preço, a organização do trabalho, o nível de mecanização, de utilização de insumos industrializados, ou seja, o padrão de qualidade, né, e o custo estão atrelados, estão dependentes de determinações internacionais, né, de definições e de imposições que escapam aos lugares. E daí acentuar aquela perspectiva de que esta região, né, produtiva, especializada, né, se conforma pela sua maneira como ela se insere numa economia maior, que é a nacional ou a internacional, ela vai se tornando alienada no sentido de que ela é pouco, né, decisória. Né? Ela decide ali como que vai praticar essas técnicas. Né? Mas há uma imposição de qualidade, uma imposição de custo, uma imposição de ritmo, né? E há escolhas e definições políticas que estão em outra escala e em outros lugares e chega, né, como rede, chega como uma informação externa, né? Alienígena, no sentido que vem de fora. E ela vem muito vinculada à emergência, portanto, no nosso período, da importância da circulação. Né? Então não basta produzir. Sobretudo a produção de excedente em um mundo com uma economia globalizada, ela implica numa circulação em extensões muito maiores. Há um custo competitivo, né, com uma qualidade que não venha prejudicar mesmo fisicamente, né, a mercadoria, e também no tempo. Né? Então, assim, um menor tempo e um menor custo. E aí a logística é que vai garantir isso. Né? Então, os investimentos em tudo aquilo que diz respeito a fazer as mercadorias circularem, não só no âmbito do território, mas no âmbito interurbano, interregional e internacional, ganham um peso estratégico. Né? Então a logística diz respeito a essa circulação corporativa, a essa circulação associada, né, aos processos produtivos, em toda a sua cadeia.
né, desde o abastecimento, né, de insumos e matérias-primas até a entrega ali na ponta, né, do consumidor final. Então, o que eles observam nesse contexto? Que a gente tem uma expansão das fronteiras agrícolas, né, e que vão perturbar aquelas noções tradicionais de região e de rede. Né? A gente tem a conformação de novas regiões, de extrema especialização, regiões modernas, as quais também vêm vinculadas, né, a novos centros urbanos, as cidades do campo, as cidades agrícolas. Né? E, portanto, a gente também pode falar tanto de regiões homogêneas quanto de regiões polarizadas, ambas, né, na confluência dessas regiões competitivas agrícolas, né, que conformam grandes áreas produtoras e homogêneas, né, porque de fato são grandes extensões monocultoras, mas articulando centros urbanos modernos, né, os quais atendem às demandas das tecnologias, né, dos insumos, que dão abrigo aos profissionais qualificados que estão associados, vinculados a esse processo produtivo tão especializado. Né. Então a gente pode falar nesse contexto e associar as regiões aos arranjos produtivos locais. Então a gente pode falar de regiões industriais, de regiões agrícolas, né? Regiões da soja, regiões do calçado, regiões, né, da indústria têxtil. Então são as especializações produtivas e justamente a possibilidade de fazer essa mercadoria circular em âmbitos muito mais extensos que acabam permitindo a conformação desses novos fenômenos regionais e reconceituando o fenômeno de região na perspectiva da economia política do território. Sempre lembrando dessa perspectiva. Tá? E aí é que a gente entende, né, um pouco melhor essa articulação de conceitos no qual o espaço ele é um híbrido. Né? Ele não é só materialidade, mas ele também é norma. Né? Essa norma ela é social, ela é jurídica, ela é política, ela é econômica, ela é cultural. Só que tudo isso ganha novos dinamismos, porque os vetores, as informações, os processos decisórios, né, as culturas que vão se emaranhar e vão criar circunstâncias, né, elas são fortemente vinculadas à maneira como cada região vai se conformando, né, diante do mercado, né, diante do processo de produção e troca, né, de produção, circulação, distribuição e consumo. Então, o que a gente vai assistindo? Regiões mais efêmeras, né, regiões diferentes que coexistem, que se sobrepõem, que se articulam. Né? E essa região como sendo funcional a esses mercados internacionais. Regiões mais especializadas, né? E que demandam maiores fluxos, tanto aqueles que chegam quanto aqueles que são emitidos, né, a partir dessas regiões. Né? Seja o fluxo de insumos, seja o fluxo de mercadorias finais. Né? E com isso a gente amplia, alarga os contextos, né? Alarga as articulações. E é isso que impossibilita de enxergarmos aquela velha região, né, que teve um período ali explicativo importante, contundente, que era a região lablachiana. Né? Posto que já não é tanto o passado, embora ele esteja, né, aí compondo a situação do presente. Né? Mas já é um passado, são essas rugosidades, são essas heranças, né, do território que herdamos, mas que são ressignificadas, né? São refuncionalizados, são revalorizados à luz e em função, em razão de como novos processos produtivos se articulam. E é por isso que as regiões mudam. Né? Como vimos na primeira parte, o que foi a região cafeira já não é mais. A gente já tem hoje, né, em áreas do Mato Grosso do Sul, expansão da produção usineira, né, de etanol, onde era produzido soja. Então isso conforme, porque são novas técnicas, são novas formas de organizar o trabalho, né, são novos equipamentos, são novas formas de armazenar. Então isso reconfigura a divisão social e territorial do trabalho e isso repercute numa redefinição desta região, né, vinculada aí à divisão do regional, nacional e internacional do trabalho. Então, de novo, né, vem a importância das redes, né, como um produto e circunstância social, como um suporte material e como uma condição normativa do espaço. Isso tudo vai reconfigurando o fenômeno regional. Então, o que ocorre nesse âmbito, né, nessa correlação entre região, processo de globalização e divisão social e territorial do trabalho?
a competitividade passa a ser um atributo importante da região. Tá? E a competitividade implica na sua base de infraestrutura, né? Ou seja, nas rodovias, na geração de energia, na telefonia, né? Ou seja, tem um arcabouço ali, uma configuração material mesmo, né? Que é fundamental, que vai tornar aquela região mais ou menos apta para um tipo de produto. Né? Mas também entra norma, também entra cultura, né? Também entram os processos políticos que vão permitir, como por exemplo a guerra fiscal, né? Ou a isenção, a renúncia fiscal, tornar aquela região mais ou menos interessante para uma dada empresa, ou para um conjunto de empresas, ou para uma produção em particular. Né? E é isso que esses autores vão associar, né? Esse novo caractere, né, preponderante e definidor da região, como uma região também competitiva, né? Como uma região produtiva, né? E fluida, né? Capaz de fazer fluir o processo produtivo. O que amplia, de novo, consequentemente, a sua alienação. Ela é cada vez menos capaz de se assenhorar, né, dos seus próprios processos, posto que ela fica na dependência de uma articulação que está em outra escala e em outro lugar. Né? A tomada de decisão não compete exatamente no âmbito da região. E isso cria o quê? Né? Vai conformando regiões que são mais desenvolvidas, regiões que são mais competitivas, regiões que são mais modernas, regiões que são mais dotadas de equipamentos tecnológicos, que têm mais mão de obra qualificada, que têm mais mercado, né? E que, portanto, acabam sendo regiões que se destacam das demais, o que reafirma o processo, dentro da divisão territorial do trabalho, da desigualdade regional. E essa desigualdade regional como fruto de um processo político que está articulado à forma como o trabalho se distribui no território. E os trabalhos têm diferentes qualificações. As mercadorias, né, os produtos, os resultados, eles têm diferentes níveis de valorização. Eles têm diferentes capacidades, né, e escalas no processo de acumulação de capital. E, portanto, isso vai tornando as regiões desiguais. Né? As trocas desiguais que nós assistimos no âmbito internacional, na divisão internacional do trabalho, elas se replicam no território, né? No caso do território brasileiro. Né? Então, as regiões que são a sede do poder e do comando, as regiões onde boa parte do processo produtivo diz respeito, né, à gestão, à concepção do produto, à tomada de decisão, né, à gestão financeira, né, e, portanto, esses lugares eles têm um nível de desenvolvimento que é mais significativo do que outros, né, como aqueles lugares da produção agrícola, por exemplo. Né. Então, se a gente fizer uma cartografia de onde estão os processos produtivos efetivamente, onde estão as sedes de tomada de decisão, a gente vai verificar que estão nas grandes cidades, sobretudo do Sudeste, né, que é outra pesquisa interessante, que inclusive o Samuel Federico realizou. Né. Então, a gente tem aí a conformação da região competitiva, né, como o espaço característico da globalização, né, que coexiste com outros tipos de regiões, como as regiões do IBGE, né, ou como as regiões polarizadas, que também estão presentes no IBGE, que, né, a partir de uma perspectiva de hierarquia urbana pela oferta de serviços. Mas, aí de novo, né, é importante a gente compreender que a região não é algo dado, posto, né, que nós encontramos conforme, né, os nossos pressupostos teóricos e metodológicos, ou, né, qual é o recorte, qual é o objeto, nessa perspectiva ela é sobretudo econômica, ela vai encontrar uma dada conformação regional, que pode estar sobreposta, né, interseccionada a outras formas de região, como por exemplo dados pela cultura, ou a região estabelecida por delimitação político-administrativa. Né? Então existe em verdade a coexistência de diferentes regiões. Ressaltando, a gente está aqui nos dedicando a uma compreensão da relação da região com a economia política do território, da região com a divisão social e territorial do trabalho. É por isso que podemos falar de regiões competitivas agrícolas, industriais, dos serviços, mistas, né? E dessa sobreposição, portanto, da região competitiva, inclusive as regiões histórico-administrativas, né? Que são originadas, né? Que são cristalizações do passado, que estão aí presentes, mas cuja dinâmica do período acaba se sobrepondo, né? E criando um processo dominador. E isso faz com que se sobreponha essa perspectiva, né,
dessa região competitiva, né? Então isso é um dado aí para essa análise que a gente está fazendo hoje, que é bem interessante. Então, o que a gente percebe, né? O que se apresenta para nós, né, a partir dessa perspectiva? A região como um dado da especialização produtiva, né? E uma ampliação dos circuitos espaciais da agricultura, né? Os circuitos espaciais envolve produção, circulação, distribuição e consumo, muito vinculado aos lugares que se articulam, né? Qual é a expressão espacial da circulação de tudo que envolve um processo produtivo, desde a origem das matérias-primas e dos insumos até o produto acabado para o consumidor final, incluindo os inputs de informação, de capital, né, de conhecimento, enfim, quais lugares se articulam. Então a gente vai vendo que na agricultura, quanto mais há especialização produtiva, mais se ampliam também os circuitos espaciais produtivos. Como eu falei há pouco, né? Você tem uma produção de cortes de carne no interior do Paraná, cujo objetivo é o abastecimento dos mercados asiáticos, de cultura islâmica, né? Então, o que a gente vai ter, né? Aí, né, conformando, no caso, um exemplo muito significativo, a gente tem a agricultura brasileira, né, sobretudo pós anos 60, né, articulada, uma agricultura cada vez mais articulada ao processo urbano industrial, né, sendo conformada por novos sistemas técnicos agrícolas, muito vinculados à Revolução Verde, adoção de máquinas, equipamentos, ganho de produtividade, trabalho assalariado, né, insumos agrícolas industrializados com base no petróleo, né, então agrotóxicos, fertilizantes, também sementes geneticamente melhoradas, né. Isso tudo vai conformando, né, modos de fazer, né, e inputs que vêm muito ditados pela ciência e pela tecnologia a partir de determinadas grandes corporações, de laboratórios e de tomadas de decisão muito associadas a parâmetros internacionais de produtividade, de custo e de qualidade, né? Então a gente tem aí uma transformação das pautas de exportação agrícola, né? A gente tem uma associação maior entre o desenvolvimento urbano e industrial e o campo, e um avanço da fronteira agrícola pelo território, né? E uma difusão daquilo que o Milton Santos chama de meio técnico, científico e informacional, né? Quer dizer, que é o meio geográfico cada vez mais artificializado, né? E a agricultura, ela corrobora, ela confirma, e ela vai conformar regiões, né? Os belts e os fronts, né? Então, as novas fronteiras agrícolas, como da soja chegando na Amazônia, conformando regiões monocultoras da soja, cidades intrinsecamente ligadas à produção da soja, né? E também reafirmando, né, antigas estruturas, sobretudo no Sudeste e Sul, né, de grande produção agrícola moderna, mais diretamente vinculadas aos próprios mercados urbanos. Então o que a gente tem? Uma expansão de uma agricultura científica globalizada, moderna, mecanizada, né, competitiva, no qual a logística é extremamente importante, né, a emergência de cidades do agronegócio, né, e com isso tudo também território mais vulnerável. Então isso é que é importante, né? E aí a gente vai retomando aquelas ideias, né, os cortes aí da compreensão que o Milton Santos traz, que é bastante elucidativa dessa característica da globalização com a regionalização, né, é que é crescente esse processo das especializações produtivas e da produção de regiões que são alienadas, né? Então, o papel da técnica, o papel das redes, o papel das finanças, né, redesenhando, conformando, redefinindo em diferentes escalas a divisão espacial do trabalho. Ou, né, no caso da formação socioespacial, a gente vai falar da divisão territorial do trabalho, né, dentro do território nacional, a serviço de uma articulação que é cada vez mais internacional e no qual grandes corporações acabam tendo uma voz ativa significativa. Então isso vai conformando novas regiões produtivas, vai conformando novas regiões de especialização, vai conformando regiões que são cada vez mais especializadas, né? Regiões nos quais a gente tem tanto o processo industrial quanto da agricultura científica, né, como definidoras da forma como essa parcela técnica do trabalho se espacializa, né? E, portanto, regiões mais alienadas, né,
e territórios mais e mais fragmentados. Então isso está associado também a um processo crítico de fragmentação do território, né? No sentido de que a gente tem um mosaico de regiões muito mais articulados no âmbito do mercado internacional, né? Comandadas por grandes grupos, com processos decisórios que lhes escapam, às quais elas são alheias, daí a alienação do território, né? E, portanto, tornando os territórios mais vulneráveis, né? Posto que, no limite, como já tinha acontecido no caso lá da economia cafeeira, a variação do mercado internacional, as tomadas de decisão, as escolhas políticas, né, desses mercados ou da sede das grandes corporações que controlam os processos produtivos, pode levar regiões inteiras à bancarrota. Sem falar que as escolhas tecnológicas são acentuadamente degradadoras do ambiente natural. Não é? Então, o uso da agricultura intensiva em tecnologia, né, em mecanização, em agrotóxicos e fertilizantes, acaba repercutindo na exaustão desses solos, né, na aceleração do desmatamento. E, portanto, deixando um rastro, né, deixando regiões, né, inteiras muito mais vulneráveis. Vulneráveis do ponto de vista ambiental, mas também vulneráveis do ponto de vista político, vulneráveis do ponto de vista das finanças, seja em razão de renúncias fiscais, seja em razão dessas regiões dependerem de uma única, né, de um único processo produtivo, de um único produto, né, seja em função de que uma variação do mercado internacional pode de fato levar à obsolescência ou à falência de toda uma economia regional, né? Então o que a gente observa aí são situações significativas de risco, né? Enfim, né, numa síntese, o que é o mais importante, o mais significativo é a gente compreender esse vínculo, essa associação entre a espacialização do processo produtivo, tá? Ou seja, o que é produzido como e aonde, e as extensões que se conformam, as extensões que se estabelecem, as parcelas de um território nacional, né, as porções de um território nacional cujo cimento, cuja liga, né, cujo sentido acaba sendo dado por um tipo de produto, ou por uma cadeia produtiva, né, ou por uma grande empresa. Há casos que também acontece dessa forma, né? Então, uma grande empresa que acaba tendo uma preponderância no processo econômico regional, né? E que isso tudo acaba resultando da forma como produção, circulação, distribuição e consumo se configuram no mundo de uma maneira hierárquica e desigual, né? E que, portanto, cria novas desigualdades, reafirma velhas desigualdades e produz novas desigualdades, posto que o valor dos lugares passa a estar muito associado, né, com o que eles produzem, com que tecnologia, com que produtividade, né, a que custo, qual a conformação normativa, qual a conformação, né, e a estrutura da classe trabalhadora, tanto em termos de qualificação como em termos de capacidade de reivindicação, né, e portanto também entra aí a questão do custo salário para o capital. Então tudo isso vai conformando, né, um mosaico no qual são as grandes empresas que mais se beneficiam no sentido de que elas não necessariamente ancoram nos lugares, né, mas elas colocam os lugares para disputar entre eles, elas colocam regiões para disputar entre elas por investimentos, e quando essas regiões, esses lugares já não são mais interessantes, elas mudam e levam forçadamente, né, a uma rearticulação no qual a gente pode empobrecer determinados lugares, gerar elevado desemprego e perda de arrecadação, né, e transferir esses processos mais competitivos para outros lugares. Então, há uma instabilidade criada, né? A instabilidade no território, em verdade, é uma instabilidade forjada, criada no seio das próprias estratégias das grandes corporações, né, e dos mercados. Então, isso tudo vai aí tornando mais complexo, né, a conformação das regiões associadas à maneira como o processo produtivo se espacializa na escala mundial, na escala nacional e na escala regional. Então, espero ter contribuído, vou colocar aí uma lista, encaminhar, né, dessas bibliografias para vocês poderem ter como material de estudo. Desejo boa sorte a todos e a todos no concurso, que vocês tenham êxito e, como eu falei, né, que possam, oxalá, aí, contribuir
para a formação de uma inteligência, né, dessa nossa juventude, de maneira mais crítica, e que as características espaciais da sociedade, né, que nós geógrafos que temos como obrigação nossa, né, acadêmica, epistêmica, né, científica, e também na docência, né, como um conhecimento aí compartilhado importante. Então é isso, gente. Valeu, fiquem bem e boa sorte no concurso.